A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Submersos na Graça. Quem vos fala aqui é o pastor Raimundo Batista. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, querido. Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo, que você possa estar sendo edificado, você possa estar sendo alimentado, fortalecido e também você está sendo forjado pelo poder da palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre teologia, tá? O nosso assunto hoje tem nossos devocionais, então é um canal que nós falamos da graça de Deus, falamos de teologia e eu gostaria de ler aqui 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 17, diz assim, ó, e o verso 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Querido, antes de nós entrarmos aqui no que vamos falar, se você está gostando do nosso vídeo, se inscreva no canal, bem, se inscreva, dê o joinha aí para o YouTube entender que você está gostando dos vídeos, né, para ele indicar para mais pessoas. Ative o sininho para você receber os vídeos quando tiver vídeo novo, bem? E bora lá para nossa temática hoje, que vai falar um pouco sobre teologia, tá? Então, irmãos, teologia. Tem muita gente que tem um certo preconceito com teologia, tá? Eu me lembro que quando eu comecei a minha fé, isso era mais forte, né? Esse preconceito contra a teologia. Aí você vai crescendo e muitos irmãos não, às vezes, né, o medo, ou sei lá, você perguntava, eles não te respondiam direito o que era. E você vai crescendo e aprendendo, quando você se dispõe, não é, estudar a palavra de Deus. Eu me lembro que alguns anos, um ano de crente, 2 anos, depois eu comecei a me interessar pela palavra de Deus. Mas foi dificultoso. Hoje ainda é dificultoso, porque assim, no nosso tempo a gente não tinha professor, não tinha IBD, não é? Tempo nosso de mocidade. E hoje muitas pessoas têm e não valoriza. Não fala que isso não tem importância. A gente vai ver que tem importância sim. Então, teologia nada mais é o estudo sobre Deus, não é? Teologia, Theos, Deus, logia ou logia, estudo, ciência, tratado, conhecimento sobre Deus. Às vezes a gente fica naquela, mas estudar Deus, né? Como se fosse uma rã dentro da matéria de biologia, eles cortando, dissecando, buscando conhecimento sobre tudo isso. Então, né, vamos dizer assim, conhecendo Deus através da revelação que temos sobre Ele, que é a palavra de Deus, tá? E também sobre aquilo que está à nossa volta, que é conhecido como revelação geral, onde todos podem entender a existência de Deus. Então, teologia nada mais que é o conhecimento sobre Deus, tá? E as coisas concernentes àquilo que Ele criou. É isso que é teologia. E é interessante que muitas pessoas criticam e mal sabem que a Bíblia que eles estão carregando, bonitinha, encapada, umas com comentários bíblico, com cadeia temática, né, com referências. Muitos desfrutam disso, né? Desfrutam e ainda falam, estudar para quê? Só que eles não sabem, né, que a Bíblia foi organizada, encontrada por teólogos, né, arqueólogos, e por isso a Bíblia chegou bonitinha na nossa mão, assim, ó, maravilhosa. No seu original, não tem capítulo nem versículo. E ela foi toda colocada capítulo e versículo de uma forma que nós vamos compreender maravilhosamente a palavra de Deus. Então não critique, tá? Não critique, mas busque o conhecimento, porque é importante conhecer a palavra de Deus, tá? Porque na teologia você vai conhecer as doutrinas básicas da sua fé,
Tem muita gente pregando que anjo cura, não é? Porque não conhece. Tem muita gente aí, que olha só que perigo é isso. A Bíblia diz que toda enfermidade que nós orarmos e repreendemos em nome de Jesus. Tem muita gente colocando a mão dentro da enfermidade, né? Dizendo assim, minha mão está entrando no fígado, minha mão está entrando no coração. Isso não é uma prática cristã. É uma prática geralmente praticada onde faz o ocultismo. Algumas outras religiões, né? Algumas religiões afros têm esse tipo de culto. Mas o nosso culto bíblico é pela fé. Orar pelo enfermo, pelo nome de Jesus. Por isso que muitos se perdem. Principalmente essa juventude nova que está vindo agora, você que está me ouvindo, tome cuidado para você não se perder, porque você chega um momento que você não escuta ninguém. Você não escuta nem a palavra de Deus. Você acaba praticando coisas que são fora daquilo que a Bíblia nos ensina a praticar. E a Bíblia diz, Apocalipse 22, Deuteronômio, ai daquele que tirar, ai daquele que acrescentar a palavra. Por isso, irmãos, é importante nós crescermos na graça do conhecimento. É o que Pedro está dizendo aos irmãos, não é? Cresça na graça e no conhecimento, para que você não seja enganado ou arrebatado pelos enganadores, pelos falsos profetas. Por isso é importante buscar o conhecimento da palavra de Deus. Às vezes, nós observamos, né, o brasileiro, muitos têm preguiça de estudar a palavra de Deus. Muitos não querem estudar a palavra de Deus. Ora, hoje nós tivemos uma reunião na nossa igreja e o nosso pastor disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, tem muita gente assim, o Espírito Santo de Deus vai me revelar. Tá bom, eu sei que Deus me revela a mensagem, mas eu preciso ler a palavra de Deus. Não somente quando eu vou subir no púlpito, né? Aí tá bom, Deus me revela. Eu abro a minha Bíblia, cai lá em Crônicas e vai falar só de genealogia, filho de sei de quem, de quem. E automaticamente a minha pregação vai para outro lado, porque isso aqui que eu li, que eu abri ali, não vou pregar. Então é importante aprender a palavra de Deus. Mas pastor, aonde está escrito que tem que buscar a palavra de Deus, que tem que aprender a palavra do Senhor, né? É interessante, queridos, nós olharmos e observarmos que a Bíblia, ela nos dá essa direção. Lá em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11, diz assim, ó. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outro para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo da igreja. Então, doutores, né, professores, nós precisamos não somente estudar a Bíblia para pregar para as pessoas. Há uma ideia muito errada aqui. Não quero buscar conhecimento, mas é necessário, porque o conhecimento nos liberta. Nós buscamos o conhecimento para que a nossa vida seja transformada, para que o nosso caminho venha a ser transformado. Quando nós, olha só que interessante, eu estou aqui com uma literatura, um livro muito bom do Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, do pastor Elias Soares de Moraes, um dos grandes apologistas da era moderna, um grande homem de Deus, tá, continuista, cheio do poder de Deus, crê nos dons de línguas estranhas, pentecostal, e ele vai tratar umas coisas interessantes, não é? Ele vai falar sobre a crucificação, vai falar sobre quem são os filhos de Deus, para a gente não cair no engano da mitologia, né? Que anjos têm relação sexual com mulheres e assim, que é uma contradição bíblica, tá bom? Com quem Caim se casou. Então são coisas que nós questionamos e perguntamos e não sabemos às vezes a resposta. Eu não tenho vergonha de dizer para você. Cada dia que passa eu procuro aprender. Eu sei o quanto eu preciso aprender. Porque quanto mais eu mergulho nesse oceano, mais eu percebo que eu preciso aprender mais do meu Deus. Porque se eu não conhecer meu Deus, a obra redentora, Cristo, como é que eu vou ter mudança de vida? Não é?
Então fica aí a dica, tá, irmãos? Não tô vendendo, eu lembro, acho que eu paguei 25, R$ 20 eu paguei, acho que quando eu comprei na Shopee, tá? Aí fica a dica de leitura para você. Tem muitos temas importantes aqui que vai responder perguntas e dúvidas que você tem ao longo da sua caminhada. Então voltamos. Então Pedro vai nos ensinar a respeito de nós precisarmos crescer na graça e no conhecimento. Porque hoje o que cresce de seitas, heresias, de engano, não está escrito. E quando você não conhece a sua fé, você é presa fácil. Ah, tudo. Tem pessoas que. Ah, tudo é demônio, demônio, demônio. Querido, preste atenção. Tem muitas igrejas que dá aplauso para Satanás. Tudo é ele. Mas a Bíblia nos diz que nem tudo. Olha só. Três inimigos do cristão. Preste atenção. O mundo, Satanás e a sua natureza caída. Tá? Então, muita gente, por não conhecer a palavra, joga responsabilidade para o diabo, para todo mundo, e ele está sem pecado, está puro. Porque ele falta o conhecimento, não é? Falta o conhecimento. Tem gente que vai dizer, muitas por aí, né, algumas religiões, que Jesus é anjo, que Jesus é um Deus menor, e os homens são deuses menores ainda. Então, são heresias antibíblicas. E outra hora, se você é um cristão que não busca o conhecimento da palavra de Deus, você vai se corromper, você vai se perder. Infelizmente, a direção dessas pessoas, de milhares de multidões, com seus líderes religiosos, se não se arrependerem e andar e praticar aquilo que a Bíblia ensina, o seu destino é o inferno, o lago de fogo, eterno também. Não tem conversa. Por quê? Porque as pessoas não procuram conhecer. Lembra quando Paulo foi para a sinagoga em Atos dos Apóstolos e ele depara com os judeus bereanos? Quando ele prega, eles iam acompanhando para ver se de tal forma era verdade aquilo que Paulo estava dizendo. E eles foram para casa e foram analisar ainda, porque nós queremos te ouvir outra vez. Você está entendendo a importância do conhecimento? De às vezes responder para nossa família o que eles perguntar da Bíblia, tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que tem o título de pastor, de obreiro, de líder de louvor, líder de grupo. Mas quando alguém vai lhe perguntar, ele diz, eu não sei, não quero responder. Não é assim. Por isso, Pedro está dizendo, ó, busque crescer na graça e no conhecimento. Na graça, no poder de Deus, na virtude do Espírito Santo, oração, consagração, no conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Para que você não seja arrebatado e descaia da vossa firmeza. O que dá firmeza ao crente é o conhecimento. Engenheiro só é engenheiro porque ele tem um conhecimento de engenharia. Mecânico só é mecânico porque ele tem conhecimento de mecânica. Professor só é professor porque ele tem conhecimento, né, de pedagogia. E vós, cristão, e você? Passa mais tempo na internet? Passa mais tempo lendo Harry Potter? Passa mais tempo lendo horóscopo? O que você tem feito para buscar o conhecimento? Será que é por isso que você não amadurece? Será que é por isso que você não consegue obedecer, respeitar ninguém? Será que não é por causa da falta do conhecimento? Porque o conhecimento, querido, nos ensina a ser humilde, a reconhecer a glória e a graça de Deus pelo poder da palavra de Deus. E eu quero dizer para você aqui, busque conhecimento, porque o conhecimento te traz firmeza, traz constância, faz você apresentar como um bom obreiro diante de Deus e diante dos teus irmãos. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhe com mais alguém que precisa ouvir esta palavra, tá? Compartilhe no seu grupo de WhatsApp, manda aí, para que tem muita gente que precisa ouvir, para a gente não poder ser ignorante acerca das escrituras, tá bom? Deus abençoe, compartilhe, dê seu joinha, que Deus abençoe a tua vida.